desde o primeiro instante de existência dessa nova vida, que eu era mais perverso. 10 vezes mais perverso. Um escravo da minha maldade original. Essa noção naquele momento me animou e me agradou como se fosse vinho. Conhecido tanto pelo título O Médico e o Monstro, quanto por O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, é uma das obras de Robert Louis Stevenson, publicado no ano de 1888. Mas quem é Robert Louis Stevenson? Ele nasceu no ano de 1850, na cidade de Edimburgo, capital da Escócia. Iniciou sua carreira acadêmica com o estudo do direito, mas que por problemas de saúde desistiu dessa carreira. Mais tarde, conheceu a sua paixão pela literatura e, a partir disso, ele escreveu várias obras, como a já citada anteriormente, a novela O Médico e o Monstro. Mas calma, o que é uma novela? Uma novela é uma narração escrita em prosa de menor extensão do que o romance. Comparada ao romance, a novela apresenta menos recursos narrativos, em comparação ao conto, um maior desenvolvimento de enredo e personagens. A novela é, então, uma forma intermediária entre o conto e o romance, caracterizada em geral por uma narrativa de extensão média na qual toda a ação acompanha a trajetória de um único personagem, enquanto o romance em geral apresenta diversas tramas e linhas narrativas. A novela em si apresenta diversas características, entre elas podemos dizer que apresenta diversos enredos relacionados ao longo da narrativa. Ela é desenvolvida de maneira sequencial, sendo que em determinados momentos da narrativa alguns recursos quebram essa ordem de acontecimentos. O tempo do gênero literário novela é histórico, isto é, determinado pelo calendário e pelo relógio. Espaço e tempo na novela são inseparáveis. A variedade de enredo define a variedade espacial, visto que os personagens podem ser continuamente deslocados para diferentes ambientes na narrativa. A linguagem da novela tende a ser clara e direta, podendo variar de acordo com as circunstâncias históricas da narrativa. Não há limite de personagem. O autor pode acrescentar ou retirar personagens ao longo da trama, recurso importante para o fio da narrativa. O foco narrativo da novela depende de um escritor onisciente, pois o novelista é aquele que sabe de todos os aspectos da narrativa, inclusive aspectos psicológicos de seus personagens. Agora vamos ao que interessa, a nossa novela, ou seja, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. A obra foi escrita para o público que já conhecia o autor Robert Louis, através do folhetim A Ilha do Tesouro. A novela, apesar de linguagem simples e de fácil entendimento, é considerada um livro de horror e suspense, pois mantém uma atmosfera assustadora durante todo o enredo, se tornando assim um clássico do mistério. Os capítulos apresentam traços de novela policial, um crime, um grande mistério e alguém tentando desvendá-los, de modo que todos os elementos da narrativa se esclareçam somente no desenlace da história. Normalmente, apresentam a narração de forma externa à história, ou seja, um narrador onisciente nos conta o desfecho. Entretanto, essa forma é substituída algumas vezes por narrações de enredos dos próprios personagens. Isso, como citado anteriormente, é característica das novelas. A presença de alguns enredos que se conectam neste caso, todos relacionados a Hyde ou a Jekyll. Vários enredos contados ao longo da novela, referentes aos protagonistas, ou seja, tanto sobre a vida de Jekyll quanto sobre a de Hyde. Muitas vezes, esses mesmos enredos mudam a linha da história, mostrando alguns flashbacks. Como foi citado anteriormente, o tempo e o espaço são inseparáveis e, normalmente, os novos enredos se situam próximo à casa de Jekyll. A história se passa em Londres, no final do século XIX, onde com o avanço da industrialização, os trabalhadores que não possuíam mão de obra qualificada acabavam sendo demitidos. Com esse problema, a cidade passou a ser palco de crimes horríveis. Londres, por muito tempo, ficou conhecida como a cidade de todos os vícios, que iam de jogos à prostituição. E esses acontecimentos têm certo protagonismo nesta obra. O personagem, Dr. Jekyll, se apresenta dividido entre duas personalidades, ambas, para ele, completamente verdadeiras. Uma é a do Dr. Jekyll, exemplo de conduta. A outra, reprimida durante toda a sua vida, é a do hedonista Edward Hyde, que comete crueldades e vilânias. O doutor busca na ciência uma maneira de resolver esse impasse. Ele cria uma poção que permite a transmutação entre as personalidades. No decorrer da narrativa,
percebe-se que o Dr. Jekyll torna-se completamente dependente da poção que utiliza para trocar de personalidade. Edward Hyde, personalidade má, gradualmente se torna cada vez mais poderoso do que sua personalidade boa. Em última análise, é a personalidade de Edward Hyde, dominada pela maldade, que leva à queda do Dr. Jekyll e sua morte. A invenção do Dr. Jekyll explicita ainda um tema importante relacionado à moral e à sociedade. O bem e o mal convivem dentro de cada ser humano. Segundo as teorias do doutor, o homem na verdade não é apenas um, mas dois. Todo ser humano é dotado de duas naturezas completamente opostas, mas equilibradas de acordo com sua saúde mental. Uma é a boa, aquela que traz admiração das pessoas, compaixão dos mais velhos, elogio dos amigos, da esposa, da namorada. A outra é a má, aquela que é violenta, agressiva, mal educada, feia e temida por todos. Quando bem distribuídas, com pequenas alternâncias de estado, o homem pode ser considerado normal. Mas há os casos em que uma natureza se sobrepõe à outra, tentando se libertar. O problema torna-se grave quando o lado negativo alcança a liberdade, gerando as fatalidades que estamos acostumados a ver nos noticiários, como nesse trecho, retirado do livro. Tudo parecia apontar, portanto, nessa direção. Eu estava perdendo aos poucos o controle do meu lado melhor e original, e aos poucos incorporando o segundo e pior lado. Podemos ressaltar que, de forma não premeditada, Stevenson transporta para a literatura o debate político e social vigente de Karl Marx, onde, ao mesmo tempo que traz o progresso e a riqueza, a ciência traz a pobreza e a destruição, como se podia observar na própria Londres da época. O livro pode ser visto como uma notável fonte de estudo para a psicologia humana, envolvendo a compreensão das teorias estruturais da personalidade, conforme detalhado por Freud, além de simbolizar perfeitamente o indivíduo acometido pelo transtorno de identidade, popularmente conhecido como dupla personalidade. Percebemos ainda a ligação entre a obra e a célebre frase do filósofo inglês Thomas Hobbes: "O homem é o lobo do homem", que significa que o homem é o seu próprio inimigo. São suas ações e pensamentos, atos e palavras que podem tanto erguê-lo quanto derrubá-lo. Pode-se dizer que O Médico e o Monstro é considerado um dos livros mais adaptados para a televisão, cinema e teatro. Foi precursor de Frankenstein e inspiração para diversas obras. Podemos perceber a semelhança entre os ideais dessa novela e os da origem e história do Who. Dos X-Men. Um enredo um tanto similar é mostrado no filme Lisbela e o Prisioneiro, quando os personagens se dirigem para assistir ao seriado Metamorfose da Alma. Na série Once Upon a Time, a tal história é apresentada e alguns dos personagens questionam ao Jekyll, neste caso ao médico, porque o seu lado malvado, o Hyde, ou melhor, o monstro, é como é. Ele responde que todo mundo vê o seu pior lado de um jeito diferente, alguns como um reflexo, outros como um verdadeiro monstro. Tudo depende de como a mente o concebe.